Bem, lembramos rapidamente o que é a regência verbal. Lembrem-se que em português todos os verbos, todos os verbos pedem, em certas circunstâncias, alguma preposição. Né? Esta preposição pode ser a, por, para, de, qualquer preposição, não importa. Mas todos os verbos pedem uma. Né? Qual preposição usamos, ou se usamos ou não usamos, depende do que segue do verbo. Né? Se depois do verbo temos um substantivo, provavelmente utilizemos uma preposição dada. Mas se temos um outro verbo em infinitivo, utilizaremos uma outra preposição. No caso, por exemplo, pegamos um verbo, o verbo parar, né? Eu posso imaginar que eu sou um polícia e eu digo, eu parei um cidadão, ou eu parei um automóvel. Então, neste caso, podem ver que o verbo não tem ou não pede nenhuma preposição para cumprir o seu significado. O significado de ter, né? De ter alguma pessoa, alguma coisa. Mas, se eu estiver a falar de outro verbo, tenho de usar uma preposição. Por exemplo, se eu disser eu parei de escrever ontem. Então, como depois de o verbo parar há um outro verbo, neste caso escrever, precisamos de usar uma preposição. E neste caso, o segundo verbo parar é a preposição de. Agora, esta relação entre o verbo e a preposição que pede chama-se regência verbal, em termos gramaticais. E é importante para cumprir ou, digamos, fazer sentir o significado próprio do verbo, porque o significado do verbo pode variar segundo a preposição que usemos depois do verbo. Né? Não é mesmo dizer parar, simplesmente sem preposição, que parar de, né? Como já estudamos. Então, isso é a regência verbal sucintamente, muito sucintamente. Então, nesta aula devemos estudar a regência verbal na página 125. Há uma série de verbos e no quadrinho na página explica quais preposições devemos utilizar depois de cada verbo. Então, o que devem fazer é preencher os espaços em branco com cada preposição segundo o verbo. Obrigado.